Irmãos, graças e paz, boa noite. Que bom, que alegria, né? Essa surpresa boa de ver o retorno dos irmãos. A gente já estava se preparando para, com alegria, vir, mas é indescritível. É muito melhor com os irmãos aqui, tá bom? Mesmo com o número limitado, tem outros irmãos em casa. Graças e paz, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Já tem nos abençoado durante todo esse dia, né? É um dia onde a gente lembra todos os domingos a ressurreição do Senhor Jesus, mas essa data é importante, uma data onde no nosso calendário é um privilégio, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Ainda há marcas do cristianismo, né? E que Deus nos preserve. Nós queremos meditar um pouco sobre a mensagem da ressurreição de Jesus, tá certo? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho segundo escreveu João. Eu quero meditar os versículos 11 ao versículo número 18. João capítulo 20, versículos do 11 ao 18. Amém, meus irmãos? João capítulo 20, versículos 11 ao 18. Diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos orar, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por tamanho sacrifício por nós, pecadores. Obrigado por esse registro, Pai, que foi preservado, inspirado, e hoje nós podemos ler e meditar, Senhor, na Tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão em seus lares ou no trabalho, acompanhando esse culto, aos nossos amigos também. Obrigado por hoje poder ver parte do Teu povo aqui reunido, Pai. Isso nos traz grande alegria, especialmente nesse dia onde nós temos o privilégio de festejar, de celebrar a vitória do Cordeiro de Deus, Pai. Tão somente perdoa os nossos pecados. Nos humilhamos diante da Tua presença. Não somos dignos, ó Pai, mas temos a convicção que o Senhor, por meio do sangue que foi derramado, obtivemos perdão. Isso significa muito para nós, Pai. Significa a nossa própria vida. Obrigado. Em nome de Jesus, fala o coração do Teu povo nessa noite. Amém. Meus irmãos, eu já disse para vocês que eu não sou muito bom de assistir filmes. Qualquer filme para mim vira uma série, porque eu vou assistindo aos poucos e às vezes até esqueço e deixo para lá. Mas aí de uns dias para cá eu resolvi assistir alguns filmes dos heróis, né? Do Batman, do Superman, e aos poucos também. Tem sido uma série, né? Heitor também gostou. Só que eu tive um probleminha. Eu comecei a assistir a Liga da Justiça. Veja só como eu estou atualizado. E
eu descobri que o Superman tinha morrido. Veja, eu descobri agora que o Superman tinha morrido. Alguma coisa estava estranha, né? Aí depois eu fui assistir Batman vs Superman. Eu estou assistindo ainda, mas eu estou tentando descobrir quando foi que o Superman morreu. Mas teve outro filme que eu assisti, e foi lançado em 2004. E ele foi dirigido por Mel Gibson de maneira brilhante, que foi A Paixão de Cristo. E o filme, ele trata, obviamente, como o tema já diz, do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E o filme começa a sua narrativa mostrando Jesus naquele cenário sombrio, talvez você se lembre, né? Jesus no Getsemane. E toda a narrativa vai mostrar de maneira tão dramática, tão viva ali, o sacrifício do Senhor Jesus, né? Não poucos choraram na época. Eu lembro que eu fui assistir esse filme sozinho no cinema e foi uma experiência marcante. A dramaticidade, a produção, mas o que falou mais é que eu entendia já o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? E a gente sente, né, os cravos nas mãos, né, como nós cantamos aqui. O que é que a Páscoa significa para nós? É algo singular. Só que aquele filme, em todo aquele enredo, toda aquela narrativa, nos últimos momentos, nos últimos minutos, acontece uma cena que é marcante. Eu pergunto a vocês que assistiram esse filme, qual é a cena? A última cena do filme. Vocês se lembram? A última cena, nos últimos minutos. O ferro? Sim, o ferro. Isso. Jesus se levantando, não é? E muito rapidamente Jesus, né, mostra Jesus passando, Jesus ressurreto. Como eu tive a experiência de assistir no cinema, talvez vocês também tenham tido, alguns de vocês, e naquele momento foi algo assim, sensacional. Entre aquelas pessoas que estavam assistindo, e alguns começaram a dar glória a Deus, outros começaram né, a se alegrar. Um filme tão triste, mas a última cena nos traz um impulso tão grande de alegria. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo, porque o sacrifício de Cristo, melhor dizendo, sem a sua ressurreição, ela perderia totalmente o significado. Teria sido só um mártir. Um homem que, em nome do Deus Todo-Poderoso, veio e pregou a paz, pregou a justiça, chamou pessoas ao arrependimento e à fé, mas não era Deus, porque não foi capaz de ressuscitar dentre os mortos. Mas nós bem sabemos, né, que Jesus Cristo é Deus e Ele ressuscitou dentre os mortos, e isso faz toda a diferença para nós. Como cantamos aqui, Páscoa, o que é que isso significa para você? E eu não queria que você pensasse, por favor, crianças, não me desapontem, pensando que a Páscoa significa só coelhinhos ou chocolate. Eu sei que vocês já passaram dessa fase, não é? Amém, igreja, né? Amém? Mas há um significado não só da morte do Senhor Jesus Cristo, mas a sua obra completa, a sua obra de redenção. A ressurreição traz alegria ao coração. E a falta dessa esperança e a falta dessa certeza é o pior cenário possível para a gente. Esse texto nos mostra um pouco disso. Eu queria ver isso com vocês. A falta de esperança na ressurreição de Jesus é um motivo de grande tristeza para a igreja. Mas a sua ressurreição é o motivo de grande alegria e o motivo da nossa salvação. Então, em duas partes eu quero ver isso com vocês. O que seria a nossa vida se o nosso Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos? E depois eu quero mostrar o fato que Jesus Cristo venceu a morte e que diferença isso faz para a gente. Tá bom, meus irmãos? Amém? Vamos olhar aqui. Esse texto, ele tem o Evangelho de João, ele se debruça sobre a paixão de Cristo. Ele dedica quase metade do Evangelho a tratar sobre a última semana
do nosso Salvador antes de ascender aos céus. Por exemplo, olha o capítulo 12, verso 1. Diz aí, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Até aí, 6 dias antes da Páscoa. Ou seja, a partir daqui do capítulo 12, o tema principal que João quer nos trazer, nos chamar a atenção, é justamente esses últimos momentos antes da crucificação do Senhor Jesus Cristo e a sua ascensão, a sua ressurreição. Ele vai tratar sobre as experiências diversas de muitos personagens ao se deparar com a notícia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No final do capítulo 19, temos o sepultamento do Senhor Jesus, mas no capítulo 20, no início, nós já começamos a falar sobre a ressurreição, porque diz aí no versículo 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. A pedra estava revolvida. Ninguém removeu aquela pedra, senão o próprio Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos. E aqui vai começar a tratar sobre as experiências diversas de discípulos que se depararam com essa cena, o sepulcro vazio. O sepulcro vazio. E aí vai destacar o nome de uma personagem que ela não é tão falada e às vezes até confundida com outras. Porque na Bíblia tem muitas Marias. Até hoje tem muitas Marias, né? Mas na época bíblica existiam muitas Marias e às vezes a gente olha para as Marias e a gente não sabe bem distinguir quais são estas. Aqui, essa mulher chamada Maria Madalena, ou Maria de Magdala, de uma região conhecida pela prostituição. Uma mulher que tinha sido encontrada pelo Senhor Jesus Cristo e começara, a partir de então, seguir o seu ministério, dando um suporte especial a Jesus Cristo e aos seus seguidores. Certamente era uma mulher de posses, uma mulher que tinha recursos e que se debruçava agora em apoiar e seguir o Mestre. Então, pelo pouco que nós vimos, pelo pouco que nós sabemos, entendemos aqui através da narrativa, era uma mulher devota e que verdadeiramente tinha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 16, verso 9, vai falar um pouco, resumidamente, dos poucos relatos sobre Maria Madalena, vai dizer assim, ora, havendo Jesus ressurgido cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Quem é essa Maria aqui? E fica muito marcado, é aquela mulher de quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. E logo, por Marcos aqui, a gente vê o relato, e também através de João, que ela foi a primeira pessoa que teve o privilégio de ver Cristo ressurreto. Isso mexe de maneira especial, especialmente se pensarmos na cultura judaica da época. Existe um escritor dos primeiros séculos que fala sobre o testemunho, justamente, ele coloca dúvidas sobre a ressurreição de Jesus Cristo, justamente porque não se podia dar crédito a um relato dado por uma mulher, porque dizia ele, eu não concordo, viu? Dizia que a mulher é muito emotiva. Que injustiça, não é, gente? Que injustiça. Mas o relato não era tão levado a sério. Mas aprove ao Senhor Jesus Cristo aparecer primeiramente a mulher. E aí eu posso pensar lá em Gênesis, não é? Quando a serpente aparece primeiramente a mulher, subvertendo a ordem da criação, chegando primeiro a mulher e não ao cabeça. Mas aqui, nessa nova ordem da criação, no que diz respeito à salvação, não há mais distinção entre homem e mulher, escravo ou livre, crianças, jovens ou anciãos, né? Todos estes agora têm acesso e têm esse privilégio de ouvir e de crer sobre o Jesus Cristo ressurreto. Essa mulher a quem Jesus tinha expelido 7 demônios, a quem Jesus se revela, meus irmãos, aquele a quem ele muito perdoou, independentemente de quem seja, independentemente. E aqui ele começa a tratar. Maria Madalena aparece no primeiro verso. Ela vai até o sepulcro
de madrugada, fala que essa mulher sofreu muito, muito. Ela esteve acompanhando o cortejo do Senhor Jesus Cristo, acompanhou a crucificação, juntamente com outras mulheres que são citadas especialmente em outros evangelhos, já que essa passagem ela também é descrita por outros evangelistas, com alguns acréscimos, subtraindo algumas informações, mas eis aqui o que João foi movido pelo Espírito Santo a nos trazer. Então, ela vai até o sepulcro, logo de madrugada, e você sabe, quem sofre não dorme, ou precisa de medicamento, né? Ou precisa de um amparo, ou precisa de um chá. O fato é que a morte do Senhor Jesus Cristo mexeu de maneira tão profunda com Maria Madalena, que o texto bíblico vai mostrar que os discípulos sofreram, mas vai dar um destaque especial a Maria Madalena. Ela vai dizer: foi de madrugada, ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida, então, quando ela vê aquilo, ela pensa logo que o corpo de Jesus Cristo tinha sido subtraído, tinha sido roubado, tinha sido tirado dali, daquele lugar. Alguém, por alguma razão, era muito raro na época, mas acontecia essa possibilidade de um corpo ser roubado. Ela corre, vem avisar Simão Pedro, e ao outro discípulo, esse aqui é o próprio João, a quem Jesus amava. É lindo isso, né? E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde o puseram. Quando ela chega e diz isso para os dois discípulos correm para lá. Então, Maria Madalena, ao que parece, ela volta para o sepulcro, mas quando ela volta, Pedro e João já tinham saído dali, já tinham constatado, já tinham crido, né? Já tinham visto o sepulcro vazio, e eles retornam, certamente por outro caminho, porque não vai mostrar que Pedro e João se encontraram de novo com Maria Madalena. O fato é que Maria volta à narrativa no versículo 11, e no versículo 11 a gente tem o desdobramento dessa experiência. E eu penso que a experiência com Jesus Cristo ressurreto é uma experiência particular, é uma experiência pessoal. Nós temos uma experiência coletiva quando participamos da ceia do Senhor, não é? De maneira congregacional. Mas o fato de nós crermos na ressurreição de Jesus Cristo é uma ação, uma operação do Espírito Santo individual. Aqui é essa experiência individual. Nós estamos pensando aqui na falta de esperança, na falta da esperança que rouba a nossa alegria. E veja o que diz no verso 1 novamente. No primeiro dia da semana, aliás, no verso 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Ela se negava a sair daquele lugar, ainda desesperada, ainda aflita, ainda entristecida, olhando para aquele cenário e pensando: roubaram o corpo do meu Senhor. E ela estava levando, naquela manhã, o desejo dela era voltar a ver o corpo do Senhor Jesus Cristo para embalsamá-lo. Ela permanecia ali, diferentemente. O entretanto diz assim: mesmo a situação, os discípulos saindo dali, acontecendo mudanças, o dia amanhecendo, Maria Madalena permanecia naquele lugar. E como estava o seu estado emocional? Ela chorava. Havia uma tristeza sepulcral, não apenas de Maria Madalena, mas uma apatia e uma tristeza tamanha tomara conta do coração de todos os discípulos. E não é por menos. Aquele que passa pelo sepulcro, aquele que passa pelo Getsêmani e não chora, aquele que passa pela cruz maldita e não quebra o seu coração, esse aí talvez não tenha sido tocado pelo Espírito Santo. Não tenha sido tocado pelo Espírito Santo. Essa semana eu chamei Heitor, comecei a falar mais uma vez, né? Evangelizando, né? Falando sobre o Senhor Jesus Cristo e falando dos pregos nas suas mãos. E eu vi quando o semblante de Heitor mudou. Ele falava do sangue. Eu disse: foi por você, filho. Foi por papai. Foi por mamãe. Aquele que passa pelo Gólgota deve passar com seu coração quebrantado, em tom de reverência e de tristeza, de saber: foi por mim,
Foi pelos meus pecados? Foi pela minha maldade? Viu, crianças, quando vocês virem a cruz de Cristo, pense que foi por causa dos erros da gente, pelos pecados da gente, pelas nossas falhas. Maria aqui e os discípulos também compartilhavam dessa tristeza terrível, especialmente dessa seguidora. Mas esse excesso de tristeza em Maria provoca algumas coisas nela, algumas reações. Aconteceu algo assim extraordinário com Maria. Ela viu 2 anjos. Olha o que diz aí dos versos 11 ao 13. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Eu fico imaginando, eu não sei se os anjos podem se frustrar. Não quero pregar uma heresia aqui, mas, meu amigo, está lá os 2 anjos vestidos de branco, né, simbolizando assim, né, a pureza, a ressurreição de fato do Senhor Jesus Cristo. Está lá os 2 anjos. Quando Maria olha, acho que eles ficam pensando, né? Quando ela olhar para dentro e ver os anjos aqui, ela vai logo se ligar o que aconteceu, que o cenário aqui está diferente. Mas quando Maria se abaixa aqui e olha, eles perguntam: por que você está chorando, mulher? Eles roubaram meu Senhor. Estava chorando, desconsolada, de modo que ela não conseguiria nem ver os mensageiros da paz enviados pelo Senhor. Então eles perguntaram: por que você está chorando? Muitas vezes é assim na vida da gente, né? Nem os anjos consolam a gente. Nem a melhor, né? O melhor conselheiro bíblico às vezes não consegue consolar o coração da gente, de tanta aflição, de tanta tristeza. Sobretudo alguém que passara já dias vinha sofrendo, angustiada, nos seus olhos tantas lágrimas, seu olhar turvo não conseguia mais enxergar bem a realidade. No seu coração havia só uma certeza: para acrescentar a sua dor, o meu mestre fora tirado daqui. Os judeus, eles levavam muito a sério a questão do luto. Aqui a gente tem na nossa cultura essa diferença, né? O luto deve ser mais contido, né? Se a gente vê alguém se desesperando, a gente vai logo abraça. Não, calma, não é? Mas na cultura judaica era para extravasar mesmo. Talvez você lembre, quando Jesus foi crucificado e morreu, um dos evangelistas diz que a multidão saiu pranteando. Então eles saíam pranteando, então era algo levado muito a sério. E por isso a questão do corpo também, não é? Você ser separado desse momento era algo também que vinha aguçar ainda mais o pranto e a tristeza. Mas não somente os anjos falaram e Maria ficou ainda de maneira incrédula, tomada por sua tristeza, sem entender o que tinha acontecido. Depois o texto vai dizer que o próprio Jesus fala com ela. Olha o que diz os versos 14 e 15. Tendo dito isto, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste e eu levarei. Veja aqui, muito provavelmente essa expressão aqui, tendo dito isto, voltou-se para trás, como se ela tivesse sentido há uma divergência aqui, que os comentaristas pensando que foi que aconteceu para chamar a atenção de Maria Madalena. Será que ela sentiu o mestre se aproximando e olhou para trás? Mas teve um comentário que eu achei muito, muito bacana, que dizia assim: muito provavelmente, quem sabe, os anjos, quando viram Jesus, se Maria não estava conseguindo vê-los, os anjos se prostraram. Os anjos se prostraram. No ato de se prostrar, ela disse: por que eles se prostraram? E quando ela olha para trás, está Jesus lá. Mas ela o vê como um jardineiro, quase
Ela acerta, era um carpinteiro, né? Agora ressurreto. Mas a tristeza dela era tamanha que ela não conseguia perceber que ali estava o seu Senhor, ressurreto, glorioso. E ela vai fazer a mesma pergunta. Jesus faz a mesma pergunta, chamando-a de mulher. Presta atenção, mulher, por que você está chorando? E a mesma pauta estava na mente dela. Jesus diz, a quem procuras? Ele não pergunta, o que você procura? É um corpo sem vida? É alguma coisa, um corpo sem vida. Mas ele pergunta, a quem você procura? Você está procurando uma pessoa. Quem é que você está procurando? Quem é que você está procurando? Mas, na sua mente, ainda e o seu coração tomado de tamanha tristeza, ela só tem uma frase só. Onde está o meu Senhor? Você o tirou? Talvez pensando que de fato era um jardineiro, ele pudesse ter visto, ou ele pudesse ter removido aquele corpo. Se você tirou, me diga que eu vou lá. Era um apego muito maior, agora a questão do corpo sem entender. E ela havia esquecido da esperança, irmãos. O que Jesus Cristo, durante o seu ministério, havia falado, o que os salmistas haviam declarado na Escritura Sagrada, que ele haveria de ressuscitar dentre os mortos, que o seu corpo não ficaria com os mortos no mundo dos mortos, mas o Senhor o ressuscitaria ao terceiro dia. Em Mateus 16 isso vai ser dito. Certamente esse era o motivo da esperança e a expectativa dos cristãos e a expectativa dos discípulos, mas tamanha era a tristeza que isso acabou por tirar da mente dela, do coração dessa mulher, essa bendita e preciosa expectativa. Onde está? Você o tirou? Me diga que eu o levarei. Me diga que eu o levarei. Irmãos, às vezes nós temos sido tomados por tanto medo, por tanta tristeza, que o nosso pensamento fica todo voltado somente para aquilo. E tudo gira em torno disso. Nós não conseguimos nos desvencilhar das notícias tristes. E talvez tudo seja Covid. Talvez tudo seja doença. Talvez tudo seja um cenário tenebroso. Eu não sei. Eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Para além das notícias, nós estamos nesse mundo, vivemos e sofremos as dores desse mundo, mas a nossa esperança é maior, é melhor, é sublime, é extraordinária. E Jesus está perguntando, por que você está chorando? Será que é razoável o motivo do seu pranto, o motivo do seu choro? Você precisa lembrar, trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Se não há tristeza, vai sepultar sua alma, vai roubar sua alegria, vai tolher os seus dias, vai lhe antecipar uma doença, vai lhe antecipar um atestado de óbito. Meus irmãos, eu sei que o Cristo da igreja vive. Isso traz esperança ao seu coração. Isso traz paz à sua alma, mesmo na noite mais terrível. Eis aqui, Jesus falando com Maria. Por que você chora? E ela, por causa da tristeza, deixou sua esperança e ia embora. Interessante, ela pensou que fosse um jardineiro. Acontece isso com outros discípulos, de certa maneira, os discípulos no caminho de Emaús, quando os discípulos estão lá em Genezaré, de alguma maneira eles não conseguem ver, entender, de alguma forma que ali era o Senhor Jesus Cristo. Havia se esquecido dessa promessa. 1 Coríntios 15, 19, irmãos, diz assim, Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. De certa maneira, a alegria de Maria Madalena, até então, repousava justamente na vida presente dela, na comunhão preciosa com o Senhor Jesus Cristo, no caminhar com o seu mestre, que deve ter sido de fato algo extraordinário, mas não se limita somente a esta vida. Da mesma forma, o apóstolo Paulo entende, de maneira contrária,
que ele estava apegado à missão da igreja na terra, mas ele sabia, estar com Cristo é infinitamente melhor. É infinitamente melhor. Não deixe que a sua esperança seja roubada. Olhe para o túmulo vazio nessa noite e todos os dias. Se a gente pensar, de certa forma, a tristeza de Maria era desnecessária. Por quê? Jesus tinha ressuscitado. Os temores, de certa forma, as tristezas que a gente passa, será que não têm sido maiores do que deveriam ser? Será que o olhar, e eu penso que o olhar para o túmulo vazio equilibra, de certa forma, o nosso choro aqui? Eu não estou dizendo que nesse mundo nós não choraremos, nesse mundo passaremos por aflições. Mas não olhe para a aflição, olhe para Cristo. E aí a nossa aflição, ela tende a diminuir diante dessa graça sublime que é trazida através da vitória do Filho de Deus. As lágrimas e a ansiedade de Maria, de certa forma, aqui eram exageradas ou desnecessárias até. Assim como Agar no deserto, Agar tinha uma fonte de água ao seu lado, mas não podia vê-la e esperou a morte. Assim somos nós, temos uma fonte de água inesgotável, a paz que excede todo entendimento, que está no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, teríamos motivos para chorar. Era o fim para todos nós. E nem adiantava esse decreto que veio aqui hoje. Nem adiantava. Se Cristo não tivesse ressuscitado, podia assinar todos os decretos do mundo. Estaríamos de luto para todo sempre. E haveríamos de encarar a perdição eterna. Mas, e eu creio que você crê, que Jesus Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, tudo faz sentido, tudo muda de cor. Não tem ovo de chocolate que traga essa alegria. Se o nosso Cristo ressuscitou, a plena esperança, e essa é a segunda parte que eu quero ver com vocês, a certeza da ressurreição de Cristo traz de volta a alegria. Olha o que diz o verso 16, Jesus dizendo, disse-lhe Jesus, paciente como é, não é? Amável como é o nosso Cristo, mesmo diante da nossa incredulidade, mesmo diante do nosso choro desmedido, ele diz assim, Maria. Antes ele tinha dito, mulher, por que você está chorando? E ela dizendo, você é um jardineiro, cadê meu Senhor? Traga de volta. E agora ele diz, Maria, chamando-a pelo nome. E no ato de chamá-la pelo nome, agora, o mestre, Maria Madalena, reconhece. Mas pense, não foi pelo fato de chamar Maria, não foi pelo fato de ter chamado o nome Maria somente. Há uma experiência aqui particular com Maria, mas tinha outras Marias. Mas não é o nome que chama. O nome que se chama. Mas quem está chamando? Não é alguém chamar. É Éricon. Mas quem chamou pelo meu nome? Lembra do chamado do Senhor a Samuel? Quem foi que chamou? Isso faz toda a diferença. Quem foi que chamou você? E as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. E Maria reconhece de maneira especial, muito íntima, muito particular, quem estava chamando naquele momento. O seu filho reconhece a sua voz. Se você chamar o seu filho, ele vai saber que é você. Maria agora ela é retirada da sua incredulidade. Os seus olhos agora passam a entender, o seu coração passa a ver de maneira diferente o que está acontecendo ali. Por isso, ela responde de maneira diferente agora. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. E da forma que é dita essa expressão aqui, ela se assemelha muito a uma expressão típica da época, quando os judeus se referiam ao próprio Deus. Raboni, mestre. Alguma coisa começa a mudar aqui no coração de Maria Madalena.
Pense que Jesus não está chamando-a por Maria Madalena. Quem chama de Maria Madalena é o escritor, é João. Jesus a chama de Maria. Ela não é mais a Maria de Magdala. Ela não é mais aquela Maria da sua antiga vida. Agora é a nova Maria, transformada, redimida, a quem Jesus se revela. Agora, de jardineiro, ela o chama de mestre. De carpinteiro, nós chamamos de Salvador, do meu Senhor. Como diz Tomé, do meu Deus, do meu Deus. Essa atitude de alegria dela, parece que passa um pouquinho da conta. Eu entendo Maria. Olha o que diz o verso 17, parte A, só o comecinho. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Não me detenhas. Essa expressão é interessante. A reação de Maria muda aqui de profunda tristeza para uma alegria incontida. Provavelmente, agora ela tinha caído com seu rosto em terra, tinha se agarrado aos pés de Jesus, numa expressão de alegria sem igual. E diante disto, dessa situação, Jesus diz assim: Maria, calma Maria, não me detenhas, não me detenhas. O Estado, e aqui há algumas divergências quanto à forma de interpretar, mas de maneira geral a gente pode entender aqui o que é que está acontecendo. Maria, pelo grande apego ao Senhor Jesus Cristo e pelo luto que estava passando, agora quando ela vê o Jesus, ela diz: agora não me escapa não, agora eu vou ficar aos pés dele. Agora eu vou me prostrar. E agora o desejo dela aqui é de não se separar mais do seu Senhor. E por isso Jesus diz assim: olha, calma Maria, não me detenhas, não me segure. Por quê? Porque eu volto para o meu Pai. Olha só o que diz o restante do texto. Porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Aqui ele está querendo dizer, porque ainda não subi para o meu Pai, e aqui nós estamos pensando na ascensão do Senhor Jesus Cristo, não é? Ele passou ainda antes de ascender aos céus, era um corpo glorificado, mas ainda não, a gente pode dizer, ascendido, porque ele ainda passaria ali 40 dias, né? Antes de voltar ao seu Pai. Mas aqui ele está dizendo como se fosse: olha, eu vou subir, vai avisar, mas eu ainda estou com vocês. Eu ainda estou com vocês. Agora você tem que fazer outra coisa. Você tem que ir e avisar aos demais. Você tem que anunciar. E os anúncios, eles são comuns em outras narrativas também, para falar da ressurreição de Jesus. Eu vi o Mestre, mas aqui o anúncio através de Maria, ele tem um destaque importante, e um tanto quanto diferenciado de outras narrativas, porque ele vai dizer o teor da mensagem, né? Recomendou-lhe: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ele queria mostrar aqui que o nível de comunhão com o Senhor, com Ele, ressurreto, seria um nível de comunhão diferente. Não aquele mesmo nível de comunhão com o Cristo no seu estado de humilhação, onde no seu corpo, né, no seu ministério terreno, Maria podia ter acesso a ele, segui-lo. Mas ele está dizendo assim: olha, eu volto para o meu Pai, mas o nosso nível de comunhão agora, no meu estado de glorificação, é diferente. E não é uma comunhão menor, mas é mais acentuada. Às vezes a gente fica pensando assim: olha, se eu tivesse vivido na época de Jesus,
Até algumas canções falam sobre isso. Se eu tivesse vivido na época de Jesus, se eu tivesse seguido o Mestre, se eu tivesse, acompanhado o seu ministério. Mas sabe de uma coisa? A comunhão que nós temos hoje é ainda mais profunda do que os discípulos tiveram na época da encarnação, do período de humilhação do Senhor Jesus Cristo. Agora, o Senhor, Ele volta, quando o assunto aos céus, Ele vai e envia o seu Espírito, e agora onde tem 2 ou mais reunidos, Ele também está presente, e agora Ele habita no nosso coração. Maria Madalena não podia estar a todo momento e a todo tempo com o Senhor Jesus Cristo, mas nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a nossa comunhão hoje é ainda mais especial, ainda não total, ainda não perfeita, mas ainda mais profunda, ou seja, o nível de comunhão que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, por causa da sua ressurreição, ainda é mais extraordinária, ainda é mais extraordinária. Como é que os discípulos chamam? Como é que Jesus chama os discípulos aqui? Irmãos. Vai ter com os meus irmãos. Há um nível diferente aqui também, nesse relacionamento. A forma como João vai mostrando aqui esse relacionamento crescente se destaca. Olha o que diz em João 13,16. Olha o que diz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus aqui está chamando os discípulos de servos. Mas olha o que diz agora em João 15,15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Tenho-vos chamado amigos. E agora, em João capítulo 20, ele diz para Maria, recomendando a esta mulher: vai ter com os meus irmãos. Não vai ter com os seus irmãos, Maria. Vai ter com os meus irmãos. Isso diz respeito à sua obra completa de salvação. Irmãos, porque se nós olharmos também Romanos 8:29, olha o que diz em Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja a obra consumada de Cristo. E agora ele diz assim: o meu Pai, o Pai de vocês, mostrando que fazemos parte da mesma família, embora mostrando aí que há uma distinção. Jesus Cristo é o Filho eterno e nós somos filhos por adoção, por causa da obra de Cristo. E agora ele está dizendo: venham meus irmãos, avise para os meus irmãos. Quem são estes irmãos a quem Jesus está mandando Maria avisá-los? São aqueles mesmos que tinham negado Jesus, que tinham abandonado o Mestre, que o tinham deixado sozinho no momento mais difícil do seu ministério, quando ele havia de enfrentar, quando ele enfrentou a cruz e a morte. Todos o abandonaram. Ele chama agora: diga aos meus irmãos, diga aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e para o Pai deles. Temos um só Pai por causa da minha obra. Como isso traz esperança para você? Como isso traz esperança para nós? Temos vivido um tempo de medo, de certa maneira, medo do Estado, medo de perdermos privilégios, prestígios, que conseguimos de fato pela graça de Deus. Mas, meus irmãos, não nos agarremos nisso de maneira primordial, mas ao fato de que nós
por meio de Jesus Cristo, agora Ele nos chama de irmãos, e é um privilégio que nós nunca iremos perder. A igreja poderá perder privilégios com o passar do tempo, mas nunca perderemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, porque este foi um privilégio conquistado por preço de sangue e assinado pelo túmulo vazio. Jesus Cristo está dizendo agora: vá dizer para os meus irmãos, vá dizer, Maria, não fique chorando, mas vai anunciar a vitória, a minha vitória e o que eu conquistei para eles. Então de fato, uma declaração bastante profunda aqui, aquela que chegou chorando e dizia assim: eu não vou sair daqui enquanto não ver o meu mestre. Agora está indo, alegre, transformada e renovada pela esperança, anunciar o que viu. Eu vi o meu irmão ressurreto dentre os mortos. Saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. E aqui João encerra essa pequena narrativa falando sobre o relato de Maria Madalena. Interessante nós pensarmos, irmãos, acerca do que temos visto aqui. Muitas pessoas pensam, ou têm pensado no pior cenário possível para a igreja, por causa desses decretos. Mas o pior cenário possível para a igreja seria um Cristo que não ressurgiu dentre os mortos. Voltemos, irmãos, a nos alegrar com a vitória do Senhor. Esse seria o cenário mais tenebroso, mas não é, jamais será, porque há 2000 anos atrás, aquele túmulo estava vazio, porque o Senhor Jesus Cristo saiu dele, pelo poder de Deus, É um tempo de muito choro, é um tempo de fato de muitas lágrimas, de tristeza para alguns, de falta de esperança para outros. Eu quero dizer para a igreja que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Para Maria, o choro durou a noite toda, mas a alegria veio pela manhã. Essa é uma alegria que não pode ser tirada da gente. Lembra daquela peça das crianças, O Ladrão da Alegria? Sempre tem uma coisa que vai roubar da criança e ela fica triste lá. A alegria da igreja está em algo que ela não tem nas mãos, está no céu. Por isso ninguém pode roubar. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Esse é um tempo de confortar, de consolar, de trazer à memória o que traz esperança, de trazer novamente que nós precisamos trazer alegria ao coração. Nada poderia confortar o coração de Maria Madalena. Nada neste mundo seria capaz de trazer conforto ao seu coração. E nada é capaz de trazer conforto ao coração. Eu estou falando de um conforto perene, de um conforto que fica, de um conforto eterno, senão a mensagem do Jesus Cristo que ressuscitou. E por isso, irmãos, nós podemos e venceremos a morte. Eu queria encerrar com o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 16 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 16. Paulo está dizendo: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Veja como é importante, irmãos, nós entendemos e nós cremos acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
Ele ressurge dentre os mortos para a nossa justificação. Ele morre por causa dos nossos pecados. Ele ressurge para a nossa justificação. Mas não somente isso, a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. Atos vai dizer que a morte não conseguiu deter o nosso Cristo. É como se aquele túmulo tivesse assim estremecendo, né? Nos dias que Jesus esteve ali morto, o seu corpo estendido ali, ele não consegue deter. Deveria ter milhões de pedras ali, mesmo assim não conseguiria deter a ressurreição do nosso bendito e precioso Jesus Cristo. E mesmo assim, assim será também com você. O túmulo, a morte, a pandemia, o pior cenário possível, não é capaz, nunca serão capazes de tirar você dessa bendita e preciosa esperança. Você viverá para sempre, porque Cristo ressurgiu dentre os mortos. E se Ele não ressurgiu, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Mas nós estamos aqui confessando o nosso pecado como Maria Madalena, porque muitas vezes agimos da mesma forma, olhando para o nosso cenário, olhando para a nossa dor, olhando para a nossa tristeza, deixamos de olhar para o túmulo, mas eu quero que você olhe de novo para o túmulo vazio, e celebre, e cante, e se alegre no Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa esperança, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. A cruz, o túmulo não conseguiu deter o autor da nossa vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez, Senhor. Obrigado porque o choro de fato pode durar a noite toda. A pandemia pode perdurar. Os nossos dramas pessoais, as nossas lágrimas. Mas tudo mudou por causa desse domingo pela manhã. E nós temos a certeza que o sol já raiou. O Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. Quem poderá roubar de nós tamanha alegria? Será a morte? Será a aflição? Será a dor? Será o desemprego, Senhor? Será a doença? Será a mortandade que assola ao meio-dia? Será um relacionamento quebrado? Não, Senhor. Não, Senhor. A nossa esperança é muito maior do que todas estas coisas, porque o nosso Cristo venceu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor nos chama pelo nome e nos tira da nossa insensatez e da nossa insegurança. Obrigado, Senhor. O pastor que nos chama, na verdade, é o Cordeiro que morreu e que ressuscitou e que vive e que reina para todo sempre. Visita os meus irmãos, Pai. Visita os teus irmãos, Jesus, que choram. Talvez uma tristeza tão sepulcral, que nem todos os anjos dos céus conseguiriam, Senhor, abrandar suas lágrimas. Mas o Senhor sabe confortar. Quando o Senhor estende as suas mãos e mostra, Senhor, suas mãos perfuradas. Quando o Senhor mostra, Pai, nos mostra que venceu por nós, que hoje podemos nos alegrar em Ti. Que possamos olhar para a cruz ensanguentada, para o túmulo vazio e para o céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém.